A história completa de Sergei Magnitsky. Sergei Leonidovich Magnitsky nasceu em 8 de abril de 1972, na cidade de Odessa, então parte da União Soviética, hoje Ucrânia. Pouco se sabe sobre sua infância, mas ele cresceu em um ambiente onde a educação era valorizada. Magnitsky se formou em Direito e se especializou em questões tributárias, desenvolvendo uma carreira como auditor e consultor fiscal. Sua expertise o levou a trabalhar em Moscou, onde se destacou por sua competência e atenção aos detalhes. Magnitsky trabalhou como advogado tributarista no escritório de advocacia Firestone Duncan, em Moscou, sob a liderança de Jamison Firestone. Um de seus principais clientes era a Hermitage Capital Management, o maior fundo de investimentos estrangeiro na Rússia na década de 1990, fundado pelo americano Bill Browder. A Hermitage, sob a liderança de Browder, investia em empresas russas durante o período de privatizações após a queda da União Soviética, mas também se tornou conhecida por expor corrupção e má conduta em empresas estatais russas. Em 2007, Magnitsky foi encarregado de investigar irregularidades financeiras relacionadas à Hermitage. Ele descobriu um esquema massivo de fraude fiscal envolvendo autoridades russas, incluindo policiais e fiscais, que usaram documentos confiscados da Hermitage para fraudar o reembolso de cerca de 230 milhões de dólares em impostos pagos pela empresa. Magnitsky documentou meticulosamente o esquema, identificando os envolvidos e as evidências de corrupção estatal. Em 2008, Magnitsky testemunhou perante promotores russos e concedeu uma entrevista à revista Business Week, expondo publicamente o esquema de corrupção. Em vez de investigar os acusados, as autoridades russas voltaram-se contra ele. Em 24 de novembro de 2008, Magnitsky foi preso em sua casa em Moscou por agentes do Ministério do Interior, acusado de evasão fiscal e participação em fraudes relacionadas à própria Hermitage, acusações amplamente vistas como retaliatórias. A audiência de custódia ocorreu 2 dias depois, no Tribunal Distrital de Tverskoye, em Moscou. As autoridades alegaram que Magnitsky apresentava risco de fuga, citando um suposto pedido de visto para o Reino Unido e uma reserva de passagem para Kiev, o que ele negou. O juiz, sem permitir que Magnitsky concluísse sua defesa, ordenou sua prisão preventiva. Ele foi inicialmente levado para o Centro de Detenção de Moscou número 5 e, posteriormente, transferido para a prisão Butyrka, conhecida por suas condições desumanas. Durante os 358 dias em que esteve detido, Magnitsky enfrentou condições degradantes. Ele desenvolveu cálculos biliares, pancreatite e um bloqueio da vesícula biliar, mas foi sistematicamente negado atendimento médico adequado. Ele e seus advogados apresentaram 450 queixas criminais, documentando os maus tratos, a negligência médica e as violações de direitos humanos que sofreu. Relatos indicam que Magnitsky foi submetido a tortura psicológica e física, incluindo pressões para que retratasse suas denúncias contra as autoridades. Nos últimos dias de sua vida, sua saúde deteriorou gravemente. Ele relatou dores abdominais intensas, vômitos frequentes e um estômago visivelmente inchado. Em 16 de novembro de 2009, a apenas 8 dias de completar o prazo máximo legal de detenção sem julgamento, Magnitsky foi transferido para a unidade médica da prisão Matroskaya Tichina. No entanto, em vez de receber tratamento, ele foi levado para uma cela de isolamento, onde, segundo relatórios, foi algemado a uma cama e espancado por 8 guardas com cacetetes de borracha. Um médico civil chegou 1h18 depois e encontrou Magnitsky morto no chão da cela. A morte de Sergei Magnitsky, aos 37 anos, foi inicialmente atribuída pelas autoridades prisionais a uma ruptura da membrana abdominal e, posteriormente, a um ataque cardíaco. No entanto, investigações independentes e relatórios de organizações de direitos humanos, como o Grupo Moscou-Helsinki, liderado por Ludmila Alexeyeva, apontaram que ele morreu após ser espancado e torturado. O atestado de óbito oficial mencionou lesão cerebral craniana fechada como causa da morte, além de pancreatite não tratada, e exames post-mortem
revelaram numerosos hematomas e feridas em suas pernas e mãos. Uma autópsia de 2011 concluiu que a morte resultou de aplicação traumática de objeto duro sem corte. O governo russo tentou abafar o caso, com o Comitê Estatal de Investigação, declarando que não havia motivos para uma investigação criminal. A Procuradoria-Geral da Rússia afirmou que a morte foi causada por insuficiência cardíaca aguda, e o diretor da prisão, Matroskaya Tishina, negou qualquer irregularidade. Apesar disso, a persistência de Magnitsky em documentar os abusos durante sua detenção e a pressão internacional liderada por Bill Browder impediram que o caso fosse silenciado. A morte de Magnitsky gerou indignação internacional e levou à criação da Lei Magnitsky, uma legislação inovadora aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos em dezembro de 2012, sancionada pelo presidente Barack Obama. Formalmente chamada de Russia and Moldova, Jackson-Vanik Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012, a lei tinha dois objetivos: revogar a emenda Jackson-Vanik, uma restrição comercial da Guerra Fria, e impor sanções direcionadas contra indivíduos russos envolvidos na morte de Magnitsky e em outras violações de direitos humanos. As sanções incluíam o congelamento de ativos no Silneuora e a proibição de entrada no país. Bill Browder, fundador da Hermitage, foi fundamental na campanha pela aprovação da lei, trabalhando com senadores como Benjamin Cardin e John McCain. Inicialmente, a lei listou 18 indivíduos, incluindo oficiais do Ministério do Interior russo e juízes. Em 2016, a Global Magnitsky Human Rights Accountability Act expandiu o alcance da legislação, permitindo que os Imorosreno sancionassem indivíduos de qualquer país envolvidos em corrupção ou graves violações de direitos humanos, como tortura, execuções extrajudiciais e repressão política. A Lei Magnitsky inspirou legislações semelhantes em outros países, como Canadá, Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act, 2017, Reino Unido, União Europeia, Estônia e Letônia, criando um regime global de sanções contra violadores de direitos humanos. Até 2023, os Ilha-Uniwa haviam sancionado mais de 650 pessoas e entidades sob a Lei Magnitsky Global, incluindo figuras como o ditador de Belarus, Alexander Lukashenko, e o ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes. Importância global da Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky é considerada um marco no combate à impunidade internacional por vários motivos. Sanções direcionadas. Diferentemente de sanções econômicas amplas, a lei pune indivíduos específicos, como autoridades corruptas, sem prejudicar populações inteiras. Alcance global. Desde 2016, a lei permite sancionar violadores de direitos humanos em qualquer país, tornando-se uma ferramenta de pressão diplomática. Combate à corrupção. A lei visa autoridades que se enriquecem ilicitamente ou desviam recursos públicos promovendo transparência. Incentivo à justiça internacional. A adoção de legislações semelhantes em outros países criou uma rede global de responsabilização, incentivando a proteção dos direitos humanos. A Rússia reagiu à lei com retaliações, como a proibição de adoções de crianças russas por americanos e a condenação póstuma de Magnitsky, um ato sem precedentes na história russa. Apesar disso, o impacto da lei transcende o caso de Magnitsky, servindo como um símbolo de resistência contra a corrupção e a repressão estatal. Sergei Magnitsky, um advogado que ousou desafiar a corrupção em alto escalão na Rússia, pagou o preço final por sua coragem. Sua morte em 2009, sob condições brutais, expôs a extensão da impunidade no sistema russo e mobilizou uma resposta global. A Lei Magnitsky, inspirada por sua história, tornou-se uma ferramenta poderosa para responsabilizar indivíduos por violações de direitos humanos e corrupção, com impacto duradouro na política internacional. A história de Magnitsky é um lembrete do custo da verdade
e da importância de mecanismos legais para combater a injustiça.